O que está por trás das histerias coletivas e do pânico moral? O que acontece com os crimes motivados por magia negra? O Brasil pode se tornar uma teocracia? Há um plano de dominação evangélica em curso? O vídeo de hoje é o pânico cristão. O algoritmo da imagem. Gente, vocês estão bem? Eu não tô bem não, vou te falar bem a verdade. É que eu quero o Valdeci de volta. Eu quero o Valdeci de volta. A vida de uma semi-travesti é muito triste sozinha. Eu preciso de um homem. E onde eu vou achar um homem igual o Valdeci? É 1,97 de homem bom. Rouba, mas é bom. Cheira, mas é bom. Eu vou lá na mulher que faz magia negra. Eu vou, ou eu tô errada? Ela faz amarração. Em 7 dias o homem volta pra você. É magia negra mesmo, é coisa do capeta. Ela encarna até os Oxum, os Oxumaré dela. A mulher me falou que a gente tem que achar sangue de menstruação de 2 virgens. Aí que tá o problema. Onde eu vou achar 2 virgens? Hoje as menininhas de 12 anos tá tudo dando a perereca. Engravida com 13 e 14 anos. O mundo tá perdido. Perguntei pra ela, pode ser virgem do redondo? Não, porque se for virgem do redondo até dá pra achar. Ou eu tô errada? Não. Hoje as menininhas tá com fogo que eu não tinha nem na época da prostituição na rua. Mas a mulher é boa mesmo. Eu cheguei lá com o coração quebrantado, chorosa. Ela disse, minha filha, não fique assim que a mamãe veio te abençoar. Me colocou numa sala cheia de planta queimando. Eu saí defumada, é pra me abençoar. Eu tô toda prejudicada, eu falei pra ela. É depressão, é dívida, é Valdeci. Ué, eu tô muito triste. Ela disse que vai abrir meus caminhos. E fez uma listinha de compra pra eu levar pra macumba da magia negra dela. Ela falou que é pra agradar lá o diabo, o Oxum, sei lá, dela. Olha só, ela mandou no zap, é 4 quilinhos de picanha com capa de gordura. 3 quilinhos de alcatra. Ela disse que tem que ser de carne de primeira, senão o Oxum não come. O Oxum não come, gente. 2 quilinhos de linguiça toscana, 6 pacotinhos de queijo coalho, eu gosto. 6 pacotinhos de pão de alho ai, não sei falar. E 2 engradadinhos de cerveja. Ai, que mulher honesta, meu Deus do céu, cobrou 450. 450 para fazer a limpeza espiritual, a abertura de caminho para trazer o Valdeci de volta. É um combinho que ela fez, ela deu até um chorinho. Ela disse que vai fazer uma oração para eu conseguir colocar minhas próteses. Desse ano não passa, eu vou conseguir, vou pôr minhas próteses. Eu não tinha os 450, eu pedi foi pra Lohane e pra Chitara, 2 amigas minhas da casa da Ana Carla, sempre que eu fazia pista lá em São Bernardo e região. A macumbeira falou que eu não posso participar do ritual, porque o capeta dela, o Ogum dela, não gosta. Ele é arisco, mas eu confio nela. Eu entreguei as caras na mão dela e falei, Deus abençoa, minha filha, ou o capeta que você seguir. Deguei R$450 na mão dela limpo assim, Só fiquei chateada, porque sexta-feira ela fez um churrascão na casa dela e não me chamou. Foi o bairro todo, e ela não me chamou, não entendi nada. Não sei, porque passei por ela, nem olhou na minha cara, mas tudo bem, o importante é o Valdeci de volta. E dessa vez, ele vem. Este é o último dessa série de 4 vídeos que falamos sobre a geopolítica e a sociedade atual. O vídeo de hoje é bastante perigoso de ser feito, pois mexe com uma das maiores paixões e necessidades humanas, a religião. Quem assistiu aos meus vídeos sabe que a religião é algo que eu defendo enormemente porque eu acredito que a fé é fundamental para a vida humana. É por isso que eu termino os meus vídeos dizendo Deus nos abençoe a todos. Esse Deus, é claro, é o Deus social, é o Jesus social, como dissemos no vídeo Marilyn Monroe e Jesus Cristo. Eu estou ratificando o meu compromisso com essa sociedade, com os valores que edificaram o Ocidente por bem ou por mal. Eu estou depositando no coração de cada um de vocês a esperança de um dia melhor, porque os nossos dias têm sido amargos e a nossa festa tem sido pouca. O ser humano, quando se depara com o finito, se desmonta. O fim, o termo, o término, não é algo para o qual estamos preparados. O fim de tudo, da amizade, daquele namoro gostoso, da vida da sua avó. E é aí que os primeiros mitos se estabelecem. Nós precisamos acreditar que aquele amor tão verdadeiro continuará em outro lugar. Nós precisamos acreditar que aquela pessoa que te levou no colo, nos braços, nas pernas, será cuidada como cuidou de você. Além disso, há os perigos no mundo. O mundo não tem sido fácil há muito tempo. A vida, quando olhada de maneira bastante biológica, é a história do ser vivo devorando o outro ser vivo, para continuar vivo. Bem, as plantas, coitadas, elas têm a sua glicose do sol, mas vocês me entenderam. É importante, portanto, que alguém cuide de mim, que zele por mim, porque é tão perigoso, é tão sofrido.
A vida é, portanto, luta, dor e sofrimento. O trabalho, que Marx dizia ser inerente ao ser humano, é a modificação da natureza. É isso que trabalhar significa. E essa modificação causa dor. A dor do esforço muscular, a dor de cabeça de quem pensou muito. O trabalho foi a maldição dada por Deus ao homem. Eu preciso de uma recompensa. E se eu não vejo neste mundo, a recompensa está em Deus. Eu trabalho tanto, eu me esforço tanto, eu tenho filhos, os alimento, eles terão filhos que serão alimentados, tenho essa rotina. Qual o sentido da vida? Porque eu estou vivo, eu encontro Deus, Ele me completa, Ele é imenso. Hoje há pessoas que estão indo dormir sem pão, sem carne, sem palitinhos veganos livres de glúten. Há pessoas que estão indo dormir sem coberta, sem roupa, sem teto. Mas essas pessoas continuam porque tem Jesus. A barriga não dói, a alma não morre porque é uma recompensa. As ruas de Nova Jerusalém são de ouro. Os portões majestosos têm sárdio, topázio, esmeralda, safira, diamantes e rubis. Esta carne pecadora, pobre, morta de fome é efêmera, passa, morre, mas a verdadeira vida está nos céus. Ela é eterna, justa, perfeita e infalível. A religião é, portanto, a esperança, e isso não pode ser tirado do trabalhador que é explorado, que trabalha de segunda a sexta, sábado, ou às vezes de segunda a segunda. Eu tenho um compromisso muito sincero em incentivar a fé, em respeitar a esperança que move cada um de nós. É isso que está traduzido nos encerramentos de cada um dos meus vídeos. A religião, a espiritualidade, nos dá sentido à vida, promove cura e libertação. Para aqueles que não têm R$ 150 para 50 minutos de psicoterapia, ao pastor, que lhe oferece a mão e aconselha com todo o coração. As pessoas precisam ser preenchidas. Quando não é pelo amor, é pela ciência, pelo movimento social ou pela luta da militância, é Deus que preencherá esse coração quebrantado. Não posso, me perdoem, falar contra a religião do trabalhador se é só isso que ele tem. O encorajamento de trabalhar duro e aceitar sua sorte, suportando o sofrimento, é só isso que ele tem. As esperanças de obter a verdadeira felicidade após a morte, eu não posso tirar isso deles. Muitos dizem a frase que Marx disse sobre a religião ser o ópio do povo, mas esquecem que ele também disse que a religião é o suspiro do oprimido, o ânimo de um mundo sem coração e a alma das situações sem alma. Eu não posso me contrapor ao que faz o povo continuar vivendo. De todo modo, esse vídeo não é sobre a sua crença, é sobre uma instituição. Não é sobre a fé do trabalhador, é sobre a manipulação que fazem desta fé. Eu preciso tratar desse assunto, mesmo que desagrade uma grande parcela dos meus seguidores. Eu nunca estive aqui por fama, dinheiro ou notoriedade, então continuarei muito seguro nos meus princípios. O nosso vídeo de hoje, que encerra essa série de 4 vídeos iniciados em A Peça do Tabuleiro São Vocês, é o Pânico Cristão. A religião, como norteadora dos princípios sociais, pode levar a opressões. Para um cristão, pode ser difícil de entender que falar contra o amor homossexual é uma opressão, pois ele está submetido a uma sociedade construída em pilares cristãos. No entanto, quando eu levo isso a outra sociedade, talvez possa ficar mais claro. O hinduísmo, muito mais antigo que o cristianismo, disse que algumas pessoas não devem ter direitos porque nasceram do pó e não de Deus. São os Dalits, aqueles que não podem ser tocados e devem fazer os piores trabalhos existentes na sociedade indiana. Por outro lado, há uma casta superior que deve ter acesso aos estudos e à boa educação. Imagine ter a sua vida toda destruída porque você nasceu de uma maneira errada. É isso que acontece na Índia e também no Ocidente, mas com outras maneiras erradas de se nascer. É a visão da naturalidade das coisas. Seja homem, isso é coisa de mulher. Antigamente não tinha isso, sempre foi assim. Quando na verdade já falamos, ser homem mudou muito ao longo da história. Não há muito tempo os homens usavam perucas, maquiagem e saltos altos. E não há razão nenhuma para acreditar que o ser homem de hoje será o ser homem de amanhã. Hoje, na pós-modernidade, as novas gerações já estão velando os ideais de masculinidade e feminilidade de antigamente. Não há nada que possamos fazer. O novo sempre vem. Você pode se agarrar às tradições, ao mito, ao conservadorismo. Você pode até atear fogo no seu próprio cu. O novo sempre vem. Se não for o Brasil pela força da religião, será ao redor do mundo e chegará aqui algum dia. Essa visão de naturalidade das coisas nos faz pensar que o seu posicionamento não é preconceito, é religião.
Não é preconceito. Deus fez o homem e a mulher. É natural. Mas é natural também que algumas pessoas tenham sido feitas da poeira e que por isso tenham uma vida de miséria, fome e sofrimento? Você concorda com isso? Você queria que seu filho carregasse essa marca? Essa é a opressão que estamos falando. No cristianismo, por exemplo, a mulher deve estar submetida ao homem, aprender em silêncio, em sujeição, não pode, tem que ser submissa, não pode ensinar ao homem, porque Eva pecou primeiro e não Adão. A religião, então, os oprime por gênero, sexualidade, etnia, origem, classe. A religião sempre foi a ferramenta de controle das elites. Foi a religião que justificou o assassinato de mulheres na Idade Média, a escravidão de africanos na Idade Moderna e outras formas de opressão simbólicas ou não hoje na pós-modernidade. É sobre essa religião estruturada que estamos falando neste vídeo. Não é da fé pessoal de cada pessoa. Eu, Bia, celebro sua forma de fé. Eu celebro aquilo que te faz vivo e preenchido. Mas quando o assunto é religião estruturada, bem, você pode estar sendo manipulado. Quem fez o meu curso de introdução à história da filosofia sabe que o cristianismo não é exatamente bíblico. É uma construção muito posterior feita por diversos filósofos, como Santo Agostinho. Quem vai nos explicar melhor sobre a Bíblia e os cristianismos será a maravilhosa biblista Angela Natel, que fará uma live comigo aqui no canal no dia 26 de agosto, que é a última sexta-feira desse mês. Fiquem atentos à data. O cristianismo é uma religião proselitista, ele quer converter as pessoas. Jesus só volta ao mundo quando todos souberem de sua lei. Essa é a principal diferença da maioria das religiões. Difere, por exemplo, do atual judaísmo, que você só é judeu se nascer de mãe judia. Você pode até fazer uma conversão se você for o chamado filho de Noé, mas não é a intenção da sinagoga trazer pessoas para dentro. O povo de Israel já é o povo escolhido. O cristão não. O cristão precisa que sua fé se expanda para chegar ao destino, que é a volta de Cristo. É necessário que se pregue, se fale, se bata nas portas das casas às 7 horas da manhã de um domingo. Está no livro de Marcos, no capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. As pessoas não precisam necessariamente se converter, mas precisam saber que Jesus existe. E muitas pessoas adoram descobrir que Jesus existe porque é um sentido, é um alívio, é uma cura. Não à toa o processo de desintoxicação de usuário de drogas ilícitas parece ser mais fácil associado a uma crença religiosa, dá sentido à existência. Esse proselitismo, essa vontade de converter pessoas causou guerras santas, catequese, supressão de identidades étnicas e tudo o que pode haver de ruim no mundo. Os conservadores dizem que o mundo está perdido, somos a geração mimimi, nos chocamos muito. Minha proposta nesse vídeo é que vejamos que na verdade são os conservadores, são os fundamentalistas religiosos, os mais sensíveis e que não somente fazem mimimi do mimimi alheio, como foram ao longo do século 20 e 21 os maiores autores de teses mimizentas. Uma dessas teses mimizentas é o que chamamos de pânico moral. Querem destruir a família, querem viciar os jovens. O mundo, para essas pessoas, está realmente perdido. Claro, o mundo foi dado a Satanás. O terreno, o perecível, a carne é ruim. Ideia trazida ao cristianismo por Santo Agostinho, que havia sido maniqueísta. Exemplos de pânico moral são muitos. Recentemente nós tivemos o caso da Momo. A Momo foi um caso de histeria coletiva do ano de 2018. Segundo alguns relatos de internautas, uma boneca assustadora aparecia entre os vídeos do YouTube Kids, a plataforma infantil do YouTube, e ensinava como fazer suicídio. Pais desesperados desinstalaram os aplicativos, proibiram seus filhos de assistir os vídeos. A imagem, no entanto, era de uma escultura japonesa. E claro, não foi achado nenhum vídeo ensinando suicídio às crianças nas plataformas do YouTube. Era uma histeria coletiva vindo do fato de que as crianças estão cada vez mais usando plataformas de vídeo como entretenimento. É uma indústria milionária, como podemos ver com o Lucas Neto. É uma combinação perfeita. Crianças, tecnologia nova e pais omissos. Os pais tão cansados, tão explorados depois de horas e horas de trabalho e de transporte público, pecam na supervisão das atividades dos filhos. E é a culpa que eles sentem causa isso. Essa combinação é fogo numa poça de gasolina. Explode.
Geralmente, as crianças são o pivô, o ponto central das histerias coletivas e pânicos morais. Parece que alguém está querendo muito destruir o seu filho. O seu filho tem um valor inestimável, claro, é a pureza, é a alma de Deus, que o inimigo quer roubar para si, levar ao inferno. Como explicar dois homens se beijando para uma criança pura e inocente? Querem roubar as nossas crianças. A Momo queria matá-las. Devemos ter cuidado. Não à toa, a maior parte dos pânicos morais envolve crianças. Em 2014, uma dona de casa foi linchada no Brasil após ter sido acusada por meio do WhatsApp de fazer rituais de magia negra com crianças. Claro, ela não era culpada de nada. Na Índia, em 2018, pelo menos 30 pessoas foram mortas em linchamentos envolvendo fake news sobre sequestro de crianças. Os nossos filhos precisam ser protegidos. Quem não lembra das pulseirinhas do sexo? As pulseiras coloridas do começo dos anos 2000 foram tema de outra histeria coletiva. Cada cor representaria um ato sexual ou libidinoso. Quando alguém estourasse, você deveria cumprir o prometido. Pais e mães aterrorizados por reportagens na televisão, até mesmo no Fantástico, proibiram seus filhos de usar essas pulseiras. Claro, as cenas estariam longe do perigo do assédio. Um assediador só cometeria seus crimes se o adolescente estivesse munido de pulseiras. Se não tá, ele não assedia. Os pânicos morais e as histerias coletivas não são lógicas, mas as pessoas que acreditam nisso também não são. Elas fundamentam suas vidas no pecado causado por uma cobra falante. Quando você faz um exercício minimamente cuidadoso, se observa que não há lastro de realidade naquilo que está sendo colocado à luz. O grande problema da histeria coletiva é que ela pode causar o efeito oposto do esperado. Em vez de diminuir, aumentar. É o caso do Baleia Azul, um suposto jogo de morte feito pela internet que mobilizou a mídia e até mesmo o Ministério Público do Brasil para nada. Um desconhecido supostamente chantagearia a criança ou adolescente para que ele se mutilasse. O caso, claro, não se provou verdade. Outra vez, neste caso, é o peso da não supervisão dos pais, da impossibilidade de controlar seus filhos e a clássica crença de que querem a todo custo a criança quando ninguém quer. E quem quer está dentro da família. É a ideia de proteção à criança que inflama o discurso do pânico moral e da histeria coletiva, geralmente. Pegam no ponto fraco. Todos nós queremos proteger os nossos. O Baleia Azul se tornou notório e cresceu a pesquisa de jovens por causa da cobertura irresponsável da mídia. Nós temos que proteger sim as crianças, mas não é de perigos inventados. É do pai, é do avô, é na família que está o assediador sexual em mais de 80% dos casos. Como vocês já podem ter percebido, há um fundo religioso nas histerias coletivas e no pânico moral. Nos anos 80, lá nos Estados Unidos, aconteceu o maior pânico moral e histeria coletiva que se tem notícia. A chamada histeria de abuso sexual em creches. Crianças teriam sido submetidas a rituais satânicos e abusos sexuais em creches. A isso se deu o nome de pânico satânico a partir dos estudos de pânico moral feito por Stanley Cohen. Eu renomeio hoje, é o pânico cristão, porque é motivado por fundamentalistas religiosos e nem sempre Satanás aparece. Satanás, coitadinho, tá ali no cantinho dele. Então o que eu estou chamando hoje de pânico cristão é chamado pelos sociólogos de pânico satânico, algo que eu não acho coerente. O pânico se instala pelo medo cristão. O pânico cristão esteve presente, por exemplo, na caça às bruxas da Idade Média, mas tem sua versão moderna inaugurada na histeria de abuso sexual em creches. Tendo seu auge na década de 1980, denúncias varreram os Estados Unidos sobre supostos rituais satânicos em creches. Os funcionários, fantasiados de personagens como os da Disney, por exemplo, levavam as crianças para túneis subterrâneos e lá abusavam sexualmente delas. Era uma rede de satanismo e pedofilia muito grande, envolvendo gente muito influente e por isso o governo, as grandes empresas e os ricos estavam tentando abafar a todo custo. Centenas, milhares de casos se espalharam pelos Estados Unidos. A sociedade estadunidense estava chocada, desesperada. As centenas de crianças vítimas desses abusos foram ouvidos por psicólogos. E era tudo verdade. Rituais satânicos, abuso sexual, fantasia da Disney, túneis e demônios voando. Sim, demônios voando, meu Deus do céu!
Essa histeria coletiva começou por vários motivos. É necessário se lembrar que o satanismo moderno foi estabelecido por Anton LaVey a partir da década de 1960. Isso já estava no imaginário da população estadunidense. A era de Satanás, ele dizia, já havia começado. E é verdade que na década seguinte, em 1971, Charles Manson começou a cometer seus crimes ritualísticos. Toda a preocupação da família média estadunidense estava posta. O movimento hippie, o comunismo, a contracultura, o Hare Krishna e tantas outras coisas estavam levando o jovem para um caminho errado, diferente daquele ideal propagado pela religião. A ideia de que você pode ser 50% cristão e 50% mundo já é o suficiente para você ir ao inferno. Também nos anos 80, os Estados Unidos elegeram Ronald Reagan como seu presidente. Ele trazia os ideais da família, da religião, do patriotismo. A religião estava em alta. Além disso, diversas fontes apontam para um ponto crucial: o livro Michelle Remembers. O psiquiatra canadense Lawrence Pazder achou que era de muito bom tom escrever um livro junto de sua paciente, a senhora Michelle Smith. A relação dos dois era tão boa que eles até casaram depois. No livro, Michelle, ela contava sobre como recuperou suas memórias adormecidas de infância pela terapia nossa, que era maravilhosa, do psiquiatra. Mas ela tinha sido abusada, e não só isso, ela tinha sido abusada em rituais satânicos. Levavam a menininha de só 5 aninhos para o cemitério. É uma igreja de Satanás fazia isso com ela. O livro foi lançado e foi um sucesso, porque desgraceiro o povo gosta de ver, ou eu tô errada. Eles receberam $100 mil de adiantamento da editora só pelo sucesso do começo das vendas. $100 mil em 1980 não é o mesmo que $100 mil hoje. É bom a gente explicar. Meu filho, foi um sucesso. As revistas mais prestigiadas compartilhando reportagens. Foi uma benção de Deus na vida deles. Em pouco tempo, Lawrence Pazder, o psiquiatra, virou autoridade para falar sobre abusos em rituais satânicos. Ô, glória! Minha filha, eles foram até na Oprah. Foram na Oprah. A Oprah chocada. Meu Deus, como é triste esses rituais satânicos que acontecem. Aí, começou a desgraceira. Tem satanista. Tem contracultura, tem relatos de abuso de ritual satânico. Meu Deus do céu, o mundo acabou. Ou eu tô errada? Eu vou sair correndo. Antes, as crianças ficavam em casa com suas mães. Agora começaram a ir pra creche. Era a combinação perfeita para histeria. Bem, eu imagino que para o meu público eu não preciso dizer. O livro era mentira. Jornalistas sérios e investigadores já tinham mostrado as diversas mentiras contidas no livro. Michelle disse, por exemplo, que os satanistas fizeram um ritual com ela num cemitério durante 81 dias, mas ela nunca teve essa quantidade de faltas na escola. Michelle não conseguiu provar nenhum de seus relatos. Vizinhos e parentes próximos disseram que aquilo tudo não tinha respaldo nenhum na realidade. E o livro, na verdade, parecia a história do exorcista, mas o estrago já estava feito. 3 anos depois, só 3 anos depois do lançamento do livro, uma mãe foi às autoridades policiais denunciar que seu filhinho havia sido submetido a rituais satânicos em túneis subterrâneos da creche onde estudava. Ali começava o caso McMartin. O processo durou 7 anos e custou $15 milhões, sendo o processo mais longo e caro da história dos Estados Unidos na época. 7 pessoas foram acusadas, 360 crianças disseram que tinham sido abusadas, mas apenas 12 foram até o julgamento final. E ninguém foi preso, porque era tudo mentira. A primeira mãe a fazer essas denúncias era esquizofrênica. Gente, com todo respeito à comunidade esquizofrênica, pelo amor de Deus, não vão me cancelar, mas ela era esquizofrênica. Diz que o filho dela até falou: mamãe, não fizeram nada, mas ela criou na cabeça dela essa história. Até falar que o professor voava, ela falou. O que eu posso fazer? A mulher morreu, tá? Ela era alcoólatra. Morreu um pouquinho depois de começar o processo, mas estava armado o circo. As crianças contando sobre os demônios que voavam em cima da creche, que viajavam em um balão, contando sobre os túneis subterrâneos. Sobrou até pro ator Chuck Norris. Uma criança olhou a foto dele no tribunal e falou assim: ele me abusou. O Chuck Norris. Fia, no meio do julgamento, demoliram a creche para achar esses tais túneis subterrâneos. E claro, eles não existiam.
E aí começou o movimento We Believe the Children, nós acreditamos nas crianças. Um bando de cristão doido, com todo respeito ao cristão e ao doido, achando que as crianças estavam falando a verdade. A mídia incendiava, sem responsabilidade nenhuma, esses casos. Um documentário foi exibido pela maior emissora dos Estados Unidos em horário nobre, confirmando o pânico cristão. Quando fizeram um documentário rebatendo o pânico cristão, ninguém assistiu, porque era uma emissora menor. E o pior, como eram feitas as entrevistas da psicóloga com a molecadinha? Era mais ou menos assim: te abusaram sexualmente? Não. Mas passaram a mão em você, não passaram? Não, mas enfiaram o dedinho no seu toba? Ah, não. Mas como que foi a passadinha? Fala aqui pra gente. Como foi a passadinha de mão? Diz pra tia. Passaram de cima pra baixo ou de baixo pra cima? Da direita ou pra esquerda? Mais tarde, as crianças disseram que se cansavam e respondiam que a psicóloga, que é outra louca, queria. Porque elas queriam ir embora. É claro, a psicóloga engordando o ouvido da criançada. Ninguém aguenta. Eu já falo, sim, foi ritual satânico que fizeram. Foi o Chuck Norris. O julgamento foi uma palhaçada. Não tinha nada a ver com nada, não deu porcaria nenhuma, porque não tinham provas. Gastaram dinheiro à toa. Que me desse esses 15 milhões. Me desse que eu já colocava peito e cortava fora. Ficava bonito igual a Jéssica Alves. Eu ia me chamar Senhorita Perereca. Por que a Senhorita Perereca? Eu já levantava a saia, aqui a pererecona da negona. Olha aqui a mulata com perereca. Eu sou pererecuda, ou eu tô errada? Então você vê a tragédia anunciada que aconteceu até agora. Gente sendo presa injustamente durante o processo, uma loucura. E não são os únicos. Se vocês soubessem o tanto de gente que foi presa nessa histeria coletiva... Em 2017, um casal foi solto. Eles ficaram 21 anos na cadeia por causa dessa histeria maldita, até os Estados Unidos inocentarem eles. Graças a Deus, eles vão ganhar 3 milhões de indenização, mas eu acho que é pouco. 21 anos na cadeia porque um bando de gente louca que acredita que um demônio voou em cima da creche, diz que fez um ritual satânico com o filho dele, gente. Santo misericordioso. E eles tiveram sorte. Muitas pessoas morreram na cadeia antes de conseguir provar a sua inocência. Frances e Dan Keller também tinham uma creche e foram presos porque, segundo as crianças, eles afogavam e esquartejavam bebês. Que bebês? Ninguém sabe. Matavam animais na frente das crianças. Levavam as crianças para serem abusadas por militares no Texas. Eles colocavam sangue na bebida delas. E mais coisas, mas é claro, tudo era mentira. Eles foram julgados pelo júri popular que os condenou a 48 anos de prisão cada um. Gente do céu. O FBI reconheceu, anos depois, que nunca houve perigo de rituais satânicos realmente. O pânico satânico fez estrago demais, destruiu vida de pessoas demais. Mas vem cá, era mesmo por medo de ritual satânico? Não, era tudo por interesse. Nós temos promotores querendo subir de carreira, nós temos profissionais mal preparados e querendo subir de carreira, nós temos a mídia querendo audiência e, claro, fundamentalistas religiosos que também querem tirar sua casquinha. Isso sem contar dos acusadores com problemas mentais comprovados. A psicóloga que conduziu o experimento foi completamente desacreditada pelos seus pares. Quando tudo foi descoberto, ela foi chorar no Congresso para conseguir mais verba para proteção às crianças. Minhas amizades, aqui na nossa amizade gostosa, nunca se esqueçam, a energia que move o mundo é aquela que deixa o caixa eletrônico ligado. Gente, teve uma organização que foi feita pelos civis para acolher denúncias de rituais satânicos envolvendo crianças. Eles tiveram milhares de denúncias. Eles fecharam as portas no começo dos anos 2000 porque as denúncias que recebiam não se provavam verdade. É dar murro em ponto de faca. E esse pânico teve o auge em 1980, mas não acabou em 1980. Em 1993, três jovens foram presos por conta dos assassinatos brutais de 3 crianças. Tinham prova? Não. Os acusados até tinham álibis de verdade, álibis bons, mas foram presos porque eles eram estranhos, porque gostavam de ouvir heavy metal. Ouvir heavy metal faz alguém ser suspeito? Ué, quantos assassinos são cristãos e gostam de música popular? Bem, acharam que eles tinham feito o ritual satânico com as 3 crianças, porque eram roqueiros. Só em 1993, só em 2011 que eles foram liberados, quando fizeram o exame de DNA e perceberam que eles não eram, de fato, os assassinos. E cadê os verdadeiros assassinos? Esse é o ponto. Até agora nós tratamos de casos que destruíram, desgraçaram, acabaram com a vida de pessoas, mas não havia crime nenhum. E quando há crime? Felipe Siqueira
conta que em janeiro de 2018, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu um homem suspeito de matar 2 crianças no ritual de magia negra. O bruxo Silvio Fernandes Rodrigues, do Templo de Lúcifer, teria amarrado as crianças, dado bebida alcoólica, as abusado sexualmente e ingerido parte dos seus cadáveres. Os corpos foram encontrados sem as cabeças. Olha o que a Veja escreve no dia 8 de janeiro de 2018. Homem é preso suspeito de liderar a morte de 2 crianças em ritual. A investigação levou 4 à prisão e 3 estão foragidos. Polícia suspeita de assassinato de irmãos em um sacrifício para atrair prosperidade financeira. Como os corpos foram encontrados em Novo Hamburgo, a investigação trabalha com a hipótese de que as cabeças dos irmãos estejam enterradas próximos ao local. O Templo de Lúcifer, como era chamada a casa onde teria sido realizado o ritual, porém fica na cidade de Gravataí, também na região metropolitana. O portão da casa tinha um pentagrama, estrela de 5 pontas, geralmente associada a práticas esotéricas. Também foram encontradas capas negras e uma máscara de cão que teriam sido usadas no suposto ritual. Na casa, a polícia encontrou um cofre que foi arrombado após cerca de 5 horas de tentativas. Dentro havia documentos e objetos que teriam sido usados em rituais. Uma testemunha até disse que viu todos os envolvidos encapuzados em círculo ao redor de uma criança falando línguas desconhecidas. Mais uma vez, assim como no caso do pânico satânico dos Estados Unidos, esse caso teve interesse. Não tem energia maligna nenhuma. A energia que importa é aquela que deixa o caixa eletrônico ligado. Não se esqueça. O delegado Rogério Baggio, que deveria estar cuidando do caso, estava de férias. O delegado substituto, Moacir Firmino, quis mostrar o seu valor. Religioso, ele disse que teve uma revelação de Deus para solucionar os assassinatos. Quando o delegado titular, o Rogério Baggio, voltou, ele descobriu todas as falcatruas do processo. Já no mês seguinte, tudo se mostraria mentira. As testemunhas foram compradas, os presos foram soltos depois de 20 dias e Firmino foi afastado por 30 dias para investigação. A corregedoria queria saber por que ele fez o que fez e o motivo de ter supostamente comprado as testemunhas. No final das contas, o crime tinha sido feito por traficantes. Assim como quase todos os casos que disseram envolver rituais satânicos e magia negra, os verdadeiros criminosos estão soltos. Eu repito, assim como todos os casos que disseram que havia magia negra e ritual satânico, os verdadeiros criminosos estão soltos. Eu me recuso a chamar de pânico satânico, é o pânico cristão. O pânico cristão destrói, o pânico cristão mata, o pânico cristão deixa impune. Nós não podemos permitir, enquanto sociedade, criminosos, autores de crimes brutais, sejam preservados por lendas, por mentiras. Nós devemos querer uma investigação séria, que procure os culpados neste mundo, não no outro. Que procure a motivação dos crimes e adivinhe, quase nunca é Satanás, para não dizer nunca. O Brasil está inundado pelo pânico cristão. O pânico cristão veio à tona em 2021 com o caso do Lázaro de Goiás. Lázaro não era simplesmente um psicopata, um serial killer. Ninguém considerou que ele pudesse ser simplesmente um jagunço, um matador de aluguel, uma profissão que existe, nós queremos ou não. Ninguém pensou nisso. A Polícia Militar de Goiás disse que ele tinha relações com o satanismo e a bruxaria, só porque ele tinha em casa um altar de Exu, que é uma divindade africana. O que acontece aqui? Você me dirá. Quando o cristão comete um crime e vão investigar a casa dele, por acaso se tira a foto da Bíblia que ele tem em casa e diz, olha, ele tem ligação com o cristianismo? Não. Então por que quando um crime é feito por alguém de uma religião diferente do cristianismo, se tira a foto de sua divindade e isso se vira notícia? Você aí em casa vai me dar um motivo que hoje eu tô mais quietinha. Não é raro que religiões de matriz africana sejam consideradas rituais de magia negra e suas divindades sejam consideradas o demônio. A Constituição, por outro lado, garante liberdade religiosa, inclusive para satanistas e os tipos de bruxaria. O Código Penal não prevê aumento de pena devido à religião do criminoso. Em 1992, nós tivemos aquilo que, ao meu ver, na minha humilde opinião, foi o maior caso de pânico satânico do Brasil, que estamos tratando aqui hoje como pânico cristão. É o notório caso Evandro.
Evandro Ramos Caetano, de 7 anos, desapareceu 2 meses depois de uma outra criança da mesma idade, o Leandro Bossi, lá no Paraná. O corpo de Evandro foi encontrado dias depois, sem couro cabeludo, sem orelhas, mãos, dedos do pé e órgãos internos. Um parente do menino, que tinha sido investigador, começou a fazer hipóteses. Ele disse que o culpado era um pai de santo, o Oswaldo Marceneiro, que tinha se mudado há poucos meses para a cidade e era o mentor da esposa e da filha do então prefeito Aldo Abad. Eles teriam feito um ritual de magia negra com a criança porque, ele disse, quem mata uma galinha, mata uma criança. Eu nem julgo ele, porque tem alguns amigos veganos que acham isso mesmo. Então, vamos deixar essa parte de lado. Outra vez, a religião de matriz africana sendo considerada magia negra. O pai de santo, a esposa e a filha do prefeito foram presos depois de confessar. As 2 mulheres ficaram conhecidas como as Bruxas de Guaratuba, o nome da cidade. A população tentou linchá-las quando estavam sendo presas. A confissão, no entanto, tinha sido feita sob tortura. A justiça, na época, não acreditou. Apenas em março de 2020... 1992 para 2020. Ficou provada a tortura. Nos processos, eles tiraram as provas. Conveniente, né? O jornalista Ivan Mizanzuk conseguiu as fitas originais sem cortes. Agora eu te pergunto, onde estão os assassinos de Evandro? Onde estão os assassinos de Leandro Bossi? O pânico cristão mata, o pânico cristão deixa impune. Onde estão os assassinos de Evandro? A polícia, o Ministério Público, a justiça deste país se deixou contaminar com a ideia de um ritual de magia negra. Nós estamos na Idade Média? Que preguiça é essa? Se algo de ruim acontecer ao meu filho, Deus me livre, eu quero que achem suspeito. Eu quero que ele pague. Eu não quero que acusem pessoas que estão apenas exercendo sua fé, que é diferente da minha. Onde estão os assassinos de Evandro? Onde estão os assassinos de Evandro? Em 2001, Aline Soares, lá em Ouro Preto, foi encontrada morta com 17 facadas e sinais de abuso sexual. Sobre o seu corpo foi colocada uma cruz. Pronto, aí começou. Perceba porque eu renomeio o pânico satânico. Dessa vez não tem Satanás. Dessa vez tem um jogo de RPG de vampiros. Ela teria perdido o jogo e decidiram matá-la. Imagina se fosse assim na vida. Perder o jogo e matar. Os amigos de Aline foram acusados dos crimes, mas em 2009, claro, eles foram inocentados. Esse jogo de RPG chegou a ser proibido no Brasil. Olha o que o pânico cristão faz, meu Deus do céu. Quem matou Aline Soares? Essa pessoa está andando pela rua livre. Quem teve uma infância na igreja como eu, ouviu coisas absurdas sobre jogos de RPG, videogame, sobre desenhos animados, estilos musicais, celebridades e empresas notórias. Os anos 90 foram um chorume de teorias de conspiração descabidas criadas pelo pânico cristão. Silas Malafaia, por exemplo, supostamente escreveu até um livro chamado Homossexualismo, Aborto e Depravação Moral, Discos Voadores e Extraterrestres. Para você ter uma ideia de como foi os anos 90. O pastor Josué Irion, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, da qual eu fazia parte, é um nome mais que proeminente de toda essa lambança. Josué denunciava o apelo das grandes corporações em adorar o diabo, fazer os nossos filhos virarem gays, enfiar pornografia e maldições africanas na cabeça das crianças. A Disney era a principal delas, mas claro, a Coca-Cola também. Ele criava as mais absurdas e lunáticas alegações sobre uma conspiração global de dominação satânica, e os fiéis acreditavam com afinco. Vejam um dos vídeos em que ele diz desde a Barbie até a Xuxa Meneghel. Caso o YouTube peça para eu tirar o vídeo do ar, eu deixarei o link aqui na descrição. Estamos jugando con cosas serias. Dios nos dio una revelación a nosotros. Yo tengo la obligación de decirte a ti. Cuando tus hijos lleguen a la edad del teenager, no hay nadie que los pueda soportar más con la desobediencia que ellos tendrán. Sepa que las Barbies, la última edición de las Barbies salieron con las manos de esta manera, de las muñecas. Esto es el símbolo de la iglesia de Satanás. Sepa que el muñeco Barney es usado para los sacrificios y para comer cadáveres humanos en San Francisco, el muñeco Barney. Sepa, my friend, que Xuxa es satanista. Xuxa, nombre de 2 demonios en Brasil, Oxu y Orixá. Ella vendió su alma a Satanás por $100 millones. Y ella dona sangre 2 veces por año a la iglesia de Satanás en San Francisco. Ella hizo una película en Argentina, ella durmiendo con su propio hijo. Y creó una muñeca y esa muñeca le mató a una niña en Brasil.
Un hermano me dio a mí una muñeca en México. Cuando la traje a la casa para Catherine, Catherine se enfermó en la misma noche que la puse a dormir con ella. En el otro día Dios nos dijo que era la muñeca. Saqué la muñeca y delante de Dios te digo, delante del Espíritu Santo que me era juzgar aquel día. Cuando yo quité el cuello de la muñeca y quité el brazo y las piernas y le eché el latón a la basura, hubo un grito desesperante. ¡Ah! Let me tell you, it is real. Satanism is real in America. Antes los americanos no creían en el diablo, ahora lo están alabando de costa a costa, en toda la nación, en 365 templos. El satanismo es real.